noite. Primeiramente, obrigado pelo convite. Um prazer e satisfação poder discutir um pouquinho aí sobre algumas das atualizações vindo do NRC, principalmente com foco em amido e fibra, né, para a formulação de dietas para vacas leiteiras. E, baseado nisso, né, o nosso objetivo hoje vai ser, primeiramente, lembrar qual que é a importância, né, da digestibilidade e concentração desses nutrientes na dieta, discutir alguns indicadores, tanto de qualidade de fibra quanto de qualidade de amido, e a partir daí não só destacar o uso e aplicação desses indicadores, mas também tentar entender quais são as vantagens e desvantagens dessas novas perspectivas que estão vindo do novo NRC. Obviamente tem muita melhora, mas também existem certas áreas que não existiam dados suficientes para se fazer uma alteração, né, no modelo, né? Então, o que a gente pode fazer, que a gente já sabe que talvez possa auxiliar aí na formulação de dietas no campo. Então, nós vamos dividir a palestra em duas partes. A primeira parte vai ser focada em amido e depois nós vamos migrar para a parte de fibra. Nós vamos começar pelo amido porque, obviamente, é a maior alteração, né, nessa parte de carboidratos que o NRC teve, né, ou vai ter quando for lançado no final do ano. Tá? Então, quando a gente pensa a respeito da exigência nutricional do amido, né, como nutriente, né, essa exigência ela não existia antigamente, né, porque basicamente os laboratórios comerciais aqui nos Estados Unidos eles não tinham como criar equações baseados no método que o pessoal na indústria não teria disponível. Tá? Então, por causa disso que não existe amido no NRC 2001. Né? Mas existem alguns fatores de ajuste, na verdade, que foram incluídos naquele modelo por causa do amido. Tá? Aí, conforme o tempo foi passando, mais pesquisa acontecendo, laboratórios comerciais implementaram o uso de amido, né? E alguns anos atrás, mais precisamente em 2014, a gente teve essa reunião da Discovery Conference do ADSA, né, com foco basicamente só em amido, né, para tentar entender o que tem que ser feito, o que a gente aprendeu, o que está faltando e assim por diante, né? E basicamente a mensagem que foi passada é que não existe um requerimento, né, uma exigência nutricional do amido. Mas formular dietas se baseando no teor de digestibilidade de amido, porque faz uma grande diferença, na verdade, não só na produção, mas também na composição do leite. Então, né, durante o lançamento do novo NRC, né, que na verdade também mudou de nome, não só tem coisas novas no modelo, mas agora chama NASEM, né? Eu vou estar me referindo como novo NRC ao longo dessa apresentação, né, mas eu estou me referindo ao modelo novo aí do NASEM 2021, né, ou 2022, caso eles atrasem novamente o livro, né? Brincadeiras à parte, né? Eu acho que amido não vai ser um nutriente exigido no modelo, mas agora, né, para quem formula dieta e gosta de utilizar amido, digestibilidade de amido e assim por diante, o amido e sua digestibilidade vão estar incluídos nas equações de predição de energia, né? E eu acho que essa é a maior alteração do ponto de vista de carboidrato desse modelo e o maior benefício potencialmente. Então, quando a gente pensa a respeito disso, né, se a gente assumir uma vaca de leite consumindo aproximadamente aí 25 quilos de matéria seca, se a gente usar uma média de digestibilidade ruminal de 55%, né, a gente sabe que essa vaca aí vai estar digerindo em torno de 2,5 kg a 5 quilos de amido no rumen, né? E o que não for digerido no rumen vai ser digerido no intestino, ou no intestino delgado, ou no intestino grosso, e normalmente aí a gente vê uma média na literatura de digestão do amido de aproximadamente 92%. Tá? Então, algumas dessas equações são baseadas nesse valor, mas a gente sabe que existe muita variação em termos de digestibilidade de amido. Se a gente for parar a pensar a respeito, né, a gente tem que tentar entender como que a gente vai mensurar essa variação, como que a gente vai definir os valores que nós vamos utilizar e assim por diante, né? Então, uma discussão que aconteceu ou acontece há muito tempo, né, e também aconteceu durante aquela
reunião do IDSA, da Discovery Conference, que eu mencionei no slide anterior, basicamente existe uma relação, né, linear positiva muito forte entre digestibilidade ruminal e digestibilidade no trato total de amido, né? E eu acho que isso é muito importante porque quando se trabalhando com modelagem ou quando tentando entender os efeitos da digestão de amido em ruminantes, principalmente em vaca de leite, né, a gente sempre tenta entender os sites de digestão do amido. E a grande realidade é que é muito difícil mensurar, tanto em laboratório, né, quanto utilizando o método in vivo, né, vacas em lactação, é muito difícil se medir tanto digestibilidade ruminal como a digestibilidade pós-ruminal, né? Então, eu acredito que, baseado nesse fator, o uso de digestibilidade no trato total é mais importante, a princípio, com o que nós temos disponível, né, do que tentar separar essa digestibilidade em diferentes sites de digestão. Talvez um modelo futuro ajude com isso, né? Mas eu acho que eu vou mostrar para vocês daqui a pouquinho que a digestibilidade no trato total parece ser a escolha e o que é mais importante, né? Mas qual que é a importância da digestibilidade do trato total de amido? Então, alguns anos atrás, quando nós conduzimos essa meta-análise, nós tivemos a oportunidade de ver, né, que existe também uma relação linear entre digestibilidade de amido no trato total e produção de leite, né? Nesse caso, a gente pode ver que tem muita variação, obviamente, né? Mas a nossa meta-análise ela não foi feita só com dados que mediram diferenças em digestibilidade do amido. Existem muitos outros fatores que afetam a produção de leite, né? E, obviamente, né, essa é parte da razão da gente ter um modelo como o NRC, né, para entender, talvez não todos, mas muitos desses fatores. Tá? Então, nós vamos partir do princípio, né, que maior digestibilidade de amido leva a um maior potencial de produção de leite. E, obviamente, né, se a gente for pensar a respeito de equações de energia, né, maior digestibilidade de amido vai levar a um maior teor de energia, que também nos permite formular uma dieta com maior potencial, né, de produção de leite. Mas eu acho que a grande pergunta, né, que fica é o que a inclusão de amido no modelo altera, né? E eu acho que se a gente voltar um pouquinho, né, para o NRC 2001, como não tinha amido, devido à falta de uma análise de rotina por parte dos laboratórios comerciais, se existiu a necessidade de estimar um outro valor que pudesse ser correlacionado ao amido, né? Nesse caso, eram os carboidratos não fibrosos, né? O tradicional CNF, né? Que basicamente era aquela conta simples, né? 100 menos cinzas, gordura, proteína e fibra, né? E aí você tinha uma estimativa desse valor. Mas a gente sabe que o CNF sempre é muito maior o valor do que o amido, né? Mas o grande problema é que não é uma relação simples, porque existem vários outros fatores que podem alterar esse número, né? Então, agora que tem amido, não existe mais a necessidade de se utilizar o CNF, né? E na grande realidade, desde que alguns laboratórios comerciais começaram a oferecer amido há 15 anos atrás, né, já aconteceram alterações em outros modelos que são utilizados para predição de energia de ingredientes específicos, como, por exemplo, eu estou usando aqui a Milk 2006, né, que é a planilha de silagem de milho do professor Shaver, e, na verdade, já se separou o amido do CNF há muitos anos, né? Então, isso não é, na verdade, novo, né? A forma como foi feito para esse novo modelo do NC é uma forma nova, mas isso é algo que a gente já sabe há muitos anos, né? Então, por exemplo, o que o professor Shaver fez, ele basicamente ele ainda calculava o CNF, e aí ele subtraía o amido do CNF, e aí ele tinha duas frações, né? Uma fração amido e uma fração que ele chamava de CNF não amido, né? Para colocar no modelo. Aí, basicamente, o que ele fazia com essa equação da Milk 2006, ele tinha uma forma de calcular a digestibilidade de amido, e ele utilizava um número fixo, né, um coeficiente de digestibilidade fixo para o CNF não amido, que naquela época era 98%, que era exatamente o mesmo fator utilizado pelo NRC para CNF, né? Com a única exceção de que o NRC tinha alguns fatores de correção
dependendo do tipo de milho que você estava usando, por exemplo, né? O professor Shaver, ele já corrigia no amido, ao invés de corrigir no CNF. Então, o que o novo modelo faz é uma medida bem similar a essa medida que o professor Shaver estava fazendo, mas ao invés, né, de calcular CNF e subtrair o amido, se calcula direto essa nova fração. Essa nova fração, né, aqui eu coloquei como ROM, mas basicamente chama matéria orgânica residual, e basicamente é todo tipo de carboidrato que a gente não mede, né? Pode ter ácido orgânico de silagem, pectina, açúcar, né, entre outras coisas que a gente às vezes nem sabe que estão ali, né? Então, basicamente, esse cálculo, né, é muito similar ao CNF, mas vai subtrair, além de todas as outras coisas, o amido. Mas por que tem essa mudança em relação a outros modelos, né, que já utilizavam essa separação? A grande realidade é que, calculando diretamente essa fração, permitiu aos membros do comitê buscar na literatura mais dados, calcular essa fração para diversos estudos e, a partir daí, tentar estimar o coeficiente de digestibilidade dessas frações, né? Ou dessa fração específica, no caso, né? E, basicamente, foi isso que o professor Bill Wise fez com alguns dos experimentos dele, e, basicamente, ele viu que, na grande realidade, o coeficiente de digestibilidade dessa fração era, na verdade, 96%, ao invés do 98% anterior, né, que se utilizava para CNF. Então, essa é outra alteração causada aí pelo amido, né? A existência dessa fração matéria orgânica residual e de sua digestibilidade ter um coeficiente de 96% ao invés de 98%. E eu acho que isso é muito bom, porque eu acho que vai nos permitir gerar predições de energia com uma maior acurácia. Mas, voltando ao amido, né, quando a gente pensa sobre indicadores de qualidade do amido, existem diferentes coisas que nós podemos considerar, né? E nem tudo vai conseguir se encaixar num modelo, né? Por exemplo, né, a gente que trabalha muito com qualidade de alimentos, né, qualidade e digestibilidade de alimentos, a gente usa algumas frações como concentração de amido, né, concentração de prolamina, que são as proteínas que estão ao redor do amido e inibem sua digestão no rumen e inibe a ação das enzimas no intestino, né? Mas também existem outras medidas, como a digestibilidade de amido in vitro ou in situ, né? E tamanho de partícula. Nesse caso aqui eu demonstrei como score de processamento de silagem de milho, né? Mas o tamanho geométrico médio de milho seco ou de milho grão úmido, milho reidratado, e outros, né? Também é muito importante, né? Basicamente essa característica física, né? Então, quando a gente pensa a respeito de alguns desses fatores, né? A prolamina, por exemplo, não tem como ser medida com boa replicabilidade, né? Então, é algo que jamais vai entrar num modelo, né? Até a gente ter um método laboratorial melhor, né? Então, a gente tem que considerar o que a gente pode fazer, né? E é aqui que nós vamos começar alguns dos problemas que a gente vê com o novo NRC, né? E, na verdade, não é um problema do modelo, né? É um problema dos dados que existem, né? Ou dos dados que estão disponíveis para se fazer uma atualização do modelo, né? Mas, só para fazer o ponto aqui, né? A gente sabe que digestibilidade de amido e outros fatores, né? Conforme a gente aumenta esse valor, vai alterar a densidade energética da dieta e vai ter um efeito na produção do leite ou eficiência alimentar. Mas eu comentei que existem métodos in situ, in vitro, né, que são tradicionalmente utilizados por nós pesquisadores para tentar entender como melhorar a digestibilidade de certos ingredientes que vão entrar na dieta, né, mas também são analisados rotineiramente por alguns laboratórios comerciais e nutricionistas utilizam para ter uma noção de como que está alterando a digestibilidade de algum desses ingredientes, né? Mas o grande desafio é entender como nós vamos adaptar um valor gerado, ou nessa banheira de água que você pode ver aqui na foto da esquerda, né? Ou então utilizando esses saquinhos de nylon na foto da direita, né? Para a digestibilidade real, né? Que a vaca tem quando consumindo aquele amido. Eu acho que esse é o grande desafio,
Né? E se a gente pensar a respeito, né, existem muitos desafios associados ao método in vitro ou ao método in situ. Né? Apesar de eles serem procedimentos industriais padronizados, né, as amostras vão ser moídas entre 3 e 6 milímetros, na verdade. O método mais comum é 4 milímetros para o in vitro, 6 milímetros para o in situ, mas existem laboratórios que rodam a 3 milímetros, né? É o método padrão para eles fica mais fácil, fica melhor a replicabilidade, é assim que é analisado, né? Ao mesmo tempo, o tempo de incubação padrão para a indústria americana tem sido 7 horas, mas já existem algumas pessoas que discordam desse número e têm tentado analisar outros tempos de incubação, né? E, obviamente, os laboratórios comerciais, eles se adaptam a essa necessidade, né? Por exemplo, alguns laboratórios comerciais já oferecem o 3 horas. A minha opinião sobre o 3 horas é que é um número inútil, devido à altíssima variação quando a gente está medindo isso no laboratório. Então, a gente tem um método que consiga reduzir essa variação para a gente realmente ver esse valor. Eu não recomendaria o uso de 3 horas, porque fica muito difícil de entender o que está acontecendo, né? Nós já rodamos muitos experimentos por 3 horas, tanto no nosso laboratório quanto utilizando laboratórios comerciais, e é um número bem complicado, né? Mas um problema específico associado ao método in vitro ou ao método in situ é que sempre vem essa pergunta, né? Mas esses métodos, eles são válidos para os efeitos no processamento de grão, né? Ou tamanho médio de partícula, né? E isso é algo que realmente deixa a desejar, né? Por exemplo, alguns anos atrás, nós rodamos um experimento com 2 tipos de processador de silagem, um mais agressivo e um pouco menos agressivo, né? E vocês podem ver que quando a gente mediu o KPS, né, o score de processamento de grãos, nós vimos um número de grãos passando da peneira de 4,75 milímetros, era muito superior para o processador mais agressivo, né? Mas quando nós analisamos a digestibilidade in vitro, né, de amido 7 horas, o número foi basicamente o mesmo, né? E isso era esperado, porque basicamente a análise in vitro é moendo a amostra a 4 milímetros, né? E quando a gente moe a 4 milímetros, não significa que a amostra tem uma média de 4 milímetros, né? É a peneira que a gente usou para moer, né? Na grande realidade, quando a gente moe a 4 milímetros, é muito mais fino do que essa peneira, né? E aí a gente tentou comparar com o método in situ, né? Mas o método in situ a gente fez uma amostra sem secar e sem moer, porque a gente queria ver o efeito da quebra de grão. E aí vocês podem ver que quando a gente usou 12 ou 24 horas, né, e a gente usou esses tempos de incubação só porque era mais fácil, né, e aceito para pesquisa com in situ, né, e a gente pode ver que realmente existe a diferença em digestibilidade, mas o método in vitro não conseguia observar, né? E o nosso experimento com vacas em lactação mostrou que existia, na verdade, uma diferença no trato total, né, de aproximadamente aí 2 unidades percentuais, né? Então, é importante porque o método in vitro não conseguiu detectar uma diferença, né, que a gente sabia que existia devido à forma como ele é conduzido, né? Por favor, não me entenda errado, isso não é uma crítica ao método in vitro, né? É só para mostrar que existem certas fragilidades com o método que não permitiu, né, pesquisadores fazerem uma relação, né, entre métodos in vivo, né, digestibilidade medida com vacas em lactação, e métodos in vitro ou métodos in situ, né? Então, eu acho que esse é o grande problema. Então, baseado nisso, né, eu acho que ficou bem óbvio que os pesquisadores, né, que estavam no comitê desse novo NRC não colocaram essa medida de digestibilidade in vitro no modelo. Basicamente, né, a preferência foi por utilizar dados de literatura baseado em digestibilidade de amido da dieta total, né, como coeficiente para certos ingredientes. E aqui é uma tabela com alguns exemplos, né, que foram passados, né, na versão não oficial do novo livro, né, mas que eu acho que são razoáveis, né? Eu acho que são bem interessantes, na verdade. Alguns desses números são baseados na nossa meta-análise, outros vêm de experimentos específicos, né? E eu acho que o professor Bill Wise, ele foi muito feliz em algumas colocações de que
primeiro, né, quando a gente está usando um experimento específico, a gente tem que tomar cuidado, né, mas que é um começo, né, é uma forma de se começar a estimar para depois tentar entender o que fazer, né? Então, só para demonstrar o que a gente acha que vai ser feito, né? Mas, como vocês devem imaginar, né, existem muitos fatores, né, de digestibilidade do amido que talvez a literatura não consiga nos ajudar a separar, né? Então, por exemplo, né, se a gente usar essa tabela aqui, basicamente aqui eu fiz um resumo, né, de quais são os valores de digestibilidade de amido para diferentes grãos de cereal, né? Basicamente, esses cereais, eles não só diferem entre eles, mas quando a gente olha a digestibilidade ruminal, né, e digestibilidade no trato total, as duas últimas colunas, né, vocês podem ver que existe uma variação muito grande dentro de cada cereal, né? E não existe necessariamente dados de literatura para digestibilidade no trato total com todos esses fatores, né? Então, nós temos que tentar entender qual é a variação, por que a variação ocorre e o que fazer. Então, desse princípio, né, eu vou passar rapidamente por esses dois slides que demonstram essa variação na digestibilidade do amido, né? Se a gente pensar na silagem de planta inteira de milho, né, a gente sabe que tem muita variação de tamanho de partícula, eu mostrei agora há pouco a influência do KPS, duração do tempo de fermentação, maturidade do grão, endosperma, né, eu acho que tem muito dado mostrando isso, né, entre outros fatores. Se nós pensarmos em milho grão, né, se é seco ou grão úmido, milho reidratado, milho floculado, são todos diferentes. Alguns desses valores existem na literatura, né, outros ainda estão pendentes, né, mas dentro de milho seco, por exemplo, tamanho de partícula é muito importante, né, do grão úmido, umidade na fermentação, tempo de fermentação, existem muitos fatores que ficam difíceis de quantificar, muito difíceis de quantificar. Tá? Então, eu vou rodar um exercício aqui para tentar achar uma solução. Vou te antecipar que eu não tenho uma solução, né, mas talvez aqui tenha um começo, né, do que pode ser feito, né, para tentar entender. Muito óbvio que o tempo de fermentação afeta a digestibilidade de amido de diferentes tipos de silagem de milho, né? Independente se é silagem de planta inteira ou grão úmido. Aqui é o exemplo da revisão do professor Kang no Dairy Science, mas eu sei que existem muitos dados aí do Brasil também que mostram exatamente esse perfil, né, de aumento na digestibilidade de amido conforme o tempo de fermentação. Então, o que a gente fez aqui foi o seguinte, né? A gente utilizou a digestibilidade de amido in vitro. Ah, Luiz, mas por que você está usando digestibilidade in vitro? Se a gente for parar para pensar, só existe um trabalho, né, com vaca em lactação que mediu digestibilidade ou performance de vacas em lactação utilizando diferentes tempos de armazenamento. Na verdade, é um trabalho aí do Brasil, trabalho do William, com o professor Núcio, né, mas foi com sorgo reidratado, né? Ah, Luiz, mas o aumento provavelmente o sorgo ou o milho, né? A resposta é supostamente a mesma. A resposta é a mesma, mas o valor não é, né? Então, a gente tem que tomar cuidado, porque a gente tem que colocar um valor dentro do modelo, né? Então, aqui o que a gente tentou fazer, e eu não estou dizendo que é o método ideal, mas é um começo, né? Digestibilidade in vitro do amido, baseado em alguns dos nossos experimentos, né? Alguns laboratórios comerciais, eles oferecem, quando você analisa a digestibilidade de amido, uma taxa de degradação do amido. Nós não vamos entrar na discussão de como é calculado, porque não vai dar tempo, né? Mas, basicamente, aqui, na segunda linha ali, mostra para vocês qual seria a taxa de degradação desse amido, assumindo uma taxa fixa, né, de passagem, qual que seria baseado nesses valores de digestibilidade in vitro, né? E, a partir daí, a gente vai predizer a digestibilidade do amido no trato total, né? Existem diferentes formas de fazer isso, né? O modelo do feed grain do professor Pat Hoffman faz isso há muitos anos, né? Então, basicamente, é baseado nisso, né? E a partir daí, nós calculamos NDT, energia líquida para lactação, e leite por tonelada, nesse caso, né? Porque eu usei os dados da Milk 2006. A única razão de eu não ter feito isso com o modelo novo do NRC é porque o modelo novo do NRC exige uma dieta basal, né? E eu preferi não colocar a variação da dieta aqui, eu preferi só mostrar que existe uma forma, talvez, de começar esse exercício,
né? E aqui é só para dar essa noção. E quando a gente coloca no modelo antigo, né, a maior parte desses outros números é baseado no NRC 2001, você pode ver que NDT, energia líquida e obviamente, o leite por tonelada, todos aumentam conforme o tempo de fermentação aumenta devido a essa maior digestibilidade de amido, né? Um outro fator que o professor Bill Wise tentou quantificar, né, baseado naquela tabela que eu mostrei mais cedo, é milho seco moído, né? Mas o grande problema é que a gente não tinha uma equação para medir isso de forma linear, né? Aqui nesse gráfico da esquerda são os nossos dados da meta-análise e o da direita também são da nossa meta-análise, mas não publicados, né? A razão da gente não ter publicado, você pode ver que tem um intervalo entre os tamanhos de partícula que a gente não tinha valores de literatura, né? Então, a gente não sabe exatamente o que aconteceu, né? Então, a gente tem que tomar cuidado quando colocando um valor linear. Se a gente rodar essa equação linear, a gente pode ver que para cada milímetro de aumento no tamanho de partícula, né, tem uma queda de aproximadamente 3 unidades percentuais na digestibilidade do amido no trato total, né? Eu vi o professor Bill Wise apresentando recentemente um exercício similar que ele fez, mas utilizando os dados de um experimento que tinha diferentes tamanhos de partícula e 2 tipos de grão, né? Um grão mais vítreo e um grão mais farináceo. E essa resposta ela é muito maior para quando você está utilizando um grão mais vítreo, né? Então, talvez seria muito interessante utilizar dados de estudos no Brasil, né, com tamanho de partícula para entender esse fator quando, né, o milho era um pouco mais vítreo. Se for um milho mais dentado, um milho mais farináceo, aí eu já acredito que esses números fariam um pouco mais de sentido, né? Mas se for um milho bem mais vítreo, né, talvez a gente precise de novos dados. E no caso do exercício que o professor Bill Wise fez, né, para cada milímetro caía 7 unidades percentuais aí, né, para o milho mais vítreo, né? Então, eu acho que vai ser um número muito importante também para a gente ajustar, né? Mas, independente do que a gente decidir fazer com esses exercícios, talvez, né, essa ferramenta do amido fecal venha a ser ainda mais importante, né? Porque como a gente está tentando entender a digestibilidade da dieta e a gente não tem valores para entender a digestibilidade da dieta, né, tentar estimar esses valores e a partir daí utilizar, né, a mensuração do amido fecal para confirmar ou reavaliar, caso não tenha funcionado corretamente, né, possa ser uma oportunidade, né? E basicamente, né, óbvio, eu vou sugerir a nossa equação, né, do professor Shaver, né, para calcular amido fecal. Eu acredito que seja uma equação que já vem sendo utilizada há muitos anos, né? Eu sei que existem dados do Brasil que são muito similares a esse, também seriam ótimos dados para ser utilizado nessas equações, né? E, consequentemente, corrigir para alguns potenciais problemas, né? Só para mostrar para vocês como isso pode auxiliar, né? Alguns anos atrás nós fizemos um exercício utilizando esses dados, né, que foram apresentados na Conferência Internacional da Silagem em 2015, né, esse grupo de pesquisadores, eles correlacionaram amido fecal em fazenda com o score de processamento de grão. Baseado nessa relação que eles observaram, nós calculamos qual seria o amido fecal, né? Então, basicamente, né, quando calculando o amido fecal, o que a gente fez? A gente vai estar utilizando aqui amido na dieta, né, 25%, né? Consumo de matéria seca da vaca, 25 quilos, aquela mesma vaca do começo da apresentação. Se a gente estimar que, baseado no score de processamento de grão, a gente tem essa diferença em amido fecal, a gente consegue calcular a digestibilidade no trato total. E como a gente sabe o amido consumido, a gente consegue calcular até a perda de amido e outras coisas, né? Mas vamos parar para pensar um pouquinho e utilizar primeiramente esse valor de digestibilidade de amido. Se a gente usar um exercício similar ao exercício que nós fizemos utilizando o método in vitro, né, mas agora usando o amido fecal, basicamente a gente consegue predizer o nível de energia de diferentes fontes de amidos baseado nisso, né? Por exemplo, nesse caso eu tenho silagem de milho e milho grão, aí eu usei valores arbitrários, né? Uma silagem de milho específica, um milho grão específico, e nós calculamos, usando novamente o modelo antigo, que eu não quis utilizar a dieta, né? A gente assumiu que toda essa digestibilidade é relacionada a esses 2 ingredientes, né? E para cada um você pode ver qual que seria a alteração
do nível de energia desses ingredientes, assumindo esses valores de amido fecal e, consequentemente, esses valores de digestibilidade de amido. Então, eu acredito que existam diversas oportunidades para a gente tentar manipular esses valores, né? Principalmente porque esse valor vai ficar aberto no modelo, então a gente consegue colocar o valor que a gente quiser para a digestibilidade de amido, né? Então, acho que vai ser muito importante, né? Não só para os pesquisadores, mas também para os nutricionistas a nível de campo, né? Eu vou dizer brincando, né, com esses números, né? Mas na grande realidade rodando alguns exercícios aí, né? Para tentar entender qual que é a variação, o que acontece quando eu mudo esses valores, né? Para cada um achar o valor ideal, né, para as propriedades que atendem ou para o seu próprio grupo de pesquisa. Tá? Então, nossa primeira conclusão aqui, né, quais são as implicações das alterações feitas pelo NRC com base no amido? Né? Primeiro, a inclusão do amido com certeza o mais importante e possibilitou a remoção de carboidratos não fibrosos do modelo, né? Mas, né, algumas outras alterações também foram feitas e o NDT também não existe mais, né? A partir de agora, não se calcula mais o valor energético dos ingredientes, né? Se coloca numa dieta basal e te dá o valor para a dieta, tá? Isso é algo que nós vamos ter que explorar, né? Eu, particularmente, como eu trabalho com melhora de digestibilidade de ingredientes específicos, nós vamos ter que tentar entender o que fazer com essas equações, né, para a nossa pesquisa, né? Mas eu acho que adicionar isso para o cálculo de dieta é muito bom, né? E, consequentemente, foi incluída uma nova fração, que a gente chama de matéria orgânica residual, né, que eu acho que também foi uma vantagem, porque possibilitou aí ajustar o coeficiente de digestibilidade dessa fração. Porém, né, a gente sabe hoje que existem várias estratégias que aumentam a digestibilidade do amido, né, nos diferentes ingredientes utilizados na ração, e os métodos laboratoriais não foram incluídos no modelo porque os pesquisadores acreditam que eles não têm relação com a digestibilidade observada na vaca, né? Então, por causa disso, né, o banco de dados vai ser ajustado a partir de coeficientes de digestibilidade baseado em dados de literatura de dieta, não de ingrediente. Eu acho que isso é importante frisar, né, porque um experimento que tem 30% de amido e desses 30%, 20 unidades percentuais vem do grão úmido, o efeito é 1. Se a dieta é 20 unidades percentuais de silagem, 10 unidades percentuais do grão úmido, o ajuste relacionado ao grão úmido tem que ser outro, né? Então, eu acho que isso é algo que nós vamos ter que aprender conforme a gente trabalhe com o modelo, né? Não dá para antecipar exatamente como isso vai ser, né? Um outro fator que nós não discutimos, mas que eu acho que é muito importante, é que a digestibilidade de amido também vai ser ajustada para consumo. Vacas com maior consumo vão ter uma pequena redução na digestibilidade de amido devido a maior taxa de passagem. Para quem teve a oportunidade de ler a versão não oficial do livro, né, tem um comentário bem pertinente, né, naquela sessão, que diz que, como a maior parte dos dados de literatura vem de dados com grão seco, né, fontes mais digestíveis de amido, pode ser que existe um consumo muito agressivo, né, então talvez vai subestimar a digestibilidade desses valores. Nós também vamos ter que aprender como lidar com esse fator, né? Então, eu acho que para o futuro, né, nós precisamos de melhores métodos laboratoriais e predições para a digestibilidade de amido, para continuar evoluindo esse modelo, mas eu acho que o modelo, do ponto de vista de amido, melhorou muito, né? Óbvio, como tudo, ainda tem muito a se fazer, né, mas eu acho que foi um ponto positivo, tá? Agora, nós vamos mudar para a fibra, né? Assim como o amido, existe muita variação na digestibilidade de fibra. Se a gente assumir aquela vaca de 25 quilos de ingestão de matéria seca, né, dependendo do teor de amido da dieta, do teor de FDN da dieta, né, ela vai estar consumindo aí em torno de 7 quilos de FDN, né, mas o grande problema é que ela vai estar digerindo aí 2,5 kg de fibra, mais ou menos 1,5, né, ou seja, tem muita variação, né, então eu acho que a gente tem que tentar entender como resolver esse problema, né. A indústria americana tem diversos indicadores de qualidade de fibra, alguns muito utilizados
utilizados para silagem, outros mais focados em dieta, né? Eu acredito que todos esses podem ser usados tanto para silagem quanto para dieta, né? Eu acho que a gente tem focado muito em FDN e lignina por muitos anos, né? O modelo de Cornell, mais recentemente, incorporou o FDN indigestível, e eu acho que nós tivemos uma surpresa aí, pelo menos eu tive uma surpresa, né? Com a digestibilidade in vitro do FDN, eu esperava uma alteração por 30 horas, que é, de longe, o método mais utilizado pela indústria nos Estados Unidos, né? Mas eu já vou mostrar para vocês que, na verdade, foi decidido utilizar o 48 horas, né? E um outro método que a gente sabe que também é muito utilizado, mas que, por diferentes razões, acabou não estando no modelo, é o método do TT-FDND, né, que é o método do professor Combes, né, que utiliza vários tempos de incubação e o FDN indigestível, né? Então, aqui tem umas setinhas aí indicando como variar a qualidade da forragem baseado nisso, né? Mas eu acho que a grande realidade é a fibra já era muito mais desenvolvida, né, no modelo anterior, então eu acho que as alterações foram bem menores comparados com o que aconteceu para o amido, né? Mas eu acho que é muito importante, que a gente sabe há muitos anos que qualidade de fibra pode limitar consumo devido a enchimento ruminal e, consequentemente, né, produção de leite, ou o estabelecimento de dietas de maior forragem. E eu acho que o novo modelo trouxe algo muito interessante baseado nisso que nós vamos discutir daqui a pouco, tá? De forma similar à digestibilidade ruminal in vitro do amido, né, ou in situ, né, eu acho que o in vitro é o mais utilizado de longe, né, muito pouca gente utiliza in situ de fibra, né, mas os métodos são bem padronizados, amostras vão ser seca e moída a 1 ou 2 milímetros, né, e a indústria usava mais do 30 horas. Eu vou falar para vocês daqui a pouquinho que 48 horas foi a escolha, né, e que, diga-se de passagem, já era, né, o método anterior, né? Mas a gente tem que sempre lembrar que, às vezes, né, a digestibilidade ruminal pode ter a extensão e taxas de digestibilidade maximizadas. Então, a gente ainda tem que prestar um pouco de atenção nisso para continuar melhorando esse modelo, né? Se a gente voltar 20 anos atrás, né, eu vou chamar de meta-análise, né, mas é uma versão preliminar da meta-análise que o professor Mike Allen conduziu, né? Ele observou que existia uma relação entre digestibilidade de fibra medida in vitro ou in situ com o desempenho de vacas em lactação. Eu acho que isso é muito importante, porque é uma das diferenças do porquê se vai utilizar método in vitro no modelo, diferente do amido, né? Então, eu acho que é algo a se considerar, né? Mas vamos voltar ao que aconteceu, por que eles utilizaram 48 horas. Antes de entrar no 48 horas, o modelo utiliza lignina, a mesma equação, né, do modelo anterior para estimar a digestibilidade de fibra, mas vai nos dar a opção de, ao invés de utilizar a lignina, utilizar uma equação baseada em digestibilidade in vitro a 48 horas. Ou, se você não gostar de nenhum desses, te dá a opção, assim como do amido, de colocar um valor no modelo, o valor que você quiser. Tá? Mas não tem uma equação para os outros valores, você vai ter que colocar o valor de digestibilidade de fibra da vaca, né? E aí fica a seu critério. Mas a explicação do professor Biwais do porquê 48 horas e não 30, né, é baseado nesse experimento da Fernanda Lopes com o professor Combes. É um experimento que, na verdade, eu tive a sorte de acompanhar quando eu estava na pós-graduação e observar, né? E, basicamente, eles compararam, né, diferentes predições de digestibilidade de fibra, utilizando vários métodos laboratoriais, e eles tinham um bom banco de dados, né, com digestibilidade medida em vivo. Então, basicamente, a Fernanda utilizou 21 dietas de 7 estudos, né? E o que ela viu exatamente nessa ordem foi que as melhores predições foram do método TT-NDFD, né? FDN indigestível e o in vitro 48 horas. Mas que o in vitro 30 horas não tinha relação, né, ou pelo menos não teve relação estatística, né, com a digestibilidade em vivo. Então, baseado nesse valor, o pessoal do NRC novo
preferiu utilizar o 48 ao invés de 30 horas, né? Então, eu acho que essa é uma das razões, né? Eu não sei se isso vai continuar, eu não sei quanta diferença faz usar o 48 versus os 30 horas, né? Mas é algo a se considerar para futuros estudos, né? Alternativamente, né? Seria bem interessante ter equações relacionadas ao FDN digestível, mas, infelizmente, não se tem dados suficientes de literatura para comparar esses valores, e existe muito dados de 48 horas, né? Por exemplo, alguns daqueles dados incluídos na revisão do professor Mike Allen. Tá? Mas algo que, para mim, é sensacional que foi incluído no modelo é o potencial de se predizer ingestão baseado na qualidade da forragem, e os valores que a gente vai utilizar para isso aí é FDN da forragem, a relação entre FDA e FDN, digestibilidade do FDN da forragem, que vai ser provavelmente baseada no método in vitro, né, que a gente vai ter que calcular, e a produção de leite. Então, nós rodamos um exercício rapidamente, né, para tentar entender esse fator. Então, essa é uma dieta que nós usamos num experimento recente, né, e aí a gente tinha as análises tanto de dieta quanto das forragens utilizadas na dieta, para tentar entender, né, o quanto que esse cálculo representaria. Então, aqui estão todos os cálculos que a gente fez, e a partir daí a gente tentou entender, baseado nessa resposta de leite, só para vocês entenderem, era vaca de menor e maior produção desse grupo específico, né? A gente estava trabalhando com vacas em pico de lactação, né? E a média do lote, e aí qual seria a predição de consumo baseado nesse modelo do NRC e o que foi observado, né? Então, sim, existe uma certa diferença, né? Mas não está tão longe, né? A hora que a gente usa a média do lote, você pode ver que ficou muito próximo, né? Então, eu acho que para grupos de vaca em lactação, eu acredito que vai funcionar bem. Para vacas específicas, óbvio, fica muito mais difícil, né? E óbvio, né, quando a gente coloca uma vaca, nesse caso, de 75 quilos, né? Não existe vaca de 75 quilos nos dados já publicados e utilizados pelo modelo. Então, eu sabia que era uma comparação injusta, eu só queria mostrar para vocês, que vai mostrar que cada vez mais nós vamos precisar ajustar esse modelo por causa de vacas desse tipo de produção, né? Mais e mais as vacas estão melhorando geneticamente, nós vamos precisar continuar melhorando, mas eu acho que ficou bem interessante essa equação, né? Aí eu fiz um segundo exercício, né? Porque eu sabia que aquela silagem de milho nossa tinha sido colhida a 25 centímetros, eu tentei predizer, se eu utilizasse uma silagem mais digestível, como que o modelo ia mudar? Né? Então, aqui estão os dados tanto da dieta quanto da silagem observada e o que a gente assume que seria de 60 centímetros, né? Baseado em uma outra meta-análise nossa, né? E a gente pode ver que o modelo, na verdade, tem um aumento, né? Baseado nessa digestibilidade, né? Ah, Luiz, mas não é um aumento muito grande, né? Sim, porque a nossa silagem de milho, na verdade, representava só 30% da dieta, né? Quanto mais silagem na dieta, maior esse fator seria para o modelo, né? Então, eu acho que pareceu ser bem interessante aí, né? E eu acho que essa é uma das coisas que vai ser bem interessante de se trabalhar, né? Aqui só para mostrar para vocês o que a indústria também tem utilizado, mas que não está no modelo, né? A razão de não estar no modelo é porque a maior parte dos experimentos vem de uma única parte do país, então a gente não entende ainda como que é a variação, né, desse fator a nível dos Estados Unidos todo, né, por exemplo, né? Mas no futuro eu acredito que o FDN indigestível vai mais e mais se tornar algo interessante, mais fácil de medir do que a lignina, né? E parece ter uma relação razoável baseada nesses dados do professor Grant. E a última coisa que eu vou falar para vocês sobre digestibilidade de fibra, né? Como antecipado durante a Discovery Conference, né? O professor Bill Wise, ele fez uns cálculos mostrando, né, que por causa desse efeito negativo da digestibilidade de fibra, da concentração de amido da dieta em digestibilidade de fibra, né, a gente tinha que criar um fator de ajuste, né? E basicamente o que ele fez foi, eles rodaram um outro experimento, um experimento bem interessante, na verdade, que não só observou efeitos da digestibilidade de fibra, mas também da ingestão, e a gente vai voltar um pouquinho nisso, né? Mas os números são similares aos nossos, né? E eu estou mostrando esse porque o professor Bill Wise, alguns anos atrás, ele fez um exercício, né, tentando mostrar do porquê que era importante ter esse ajuste, né? Então, basicamente, ele usou aí esses valores, né, para calcular
qual que seria o efeito nas predições de energia, né? Então, média de digestibilidade de amido 92, de fibra 48, e para cada unidade percentual de aumento de amido na dieta, uma queda, né, de 0,5% aí na digestibilidade do FDN. E basicamente o que o professor Bill Wise viu foi que aumentando, né, a digestibilidade, o teor de amido, né, e reduzindo a digestibilidade de fibra, né, o aumento na energia líquida em lactação era em torno aqui de 5%. Né? Se você não corrigir, seria 6,5%. Né? Então, talvez não corrigir para esse fator seria aí um problema, né, quando formulando dietas. Então, essa é uma das razões do porquê que esse valor foi utilizado. O mesmo estudo também contribuiu com equações para ajustar a digestibilidade de fibra baseado na ingestão, similar ao amido. Maior ingestão, maior taxa de passagem, não tem muito tempo para digerir, cai a digestão ou o valor de digestibilidade. Né? Eu acho que isso é muito importante, porque também vai ajudar a gente aí, né, a corrigir para o benefício de se aumentar a digestibilidade de fibra, que é a maior taxa de passagem. Então, quais que são as implicações aí desses diferentes fatores? Né? Primeiro, né, equações para estimar consumo baseado na digestibilidade de fibra foram incluídas no modelo, e eu acho que esse é o ponto-chave, né, porque vai nos permitir comparar, né, potencial consumo baseado em características do animal com potencial problemas associados à dieta, né, se você não tiver uma dieta tão digestível. Né? Você pode utilizar tanto lignina quanto in vitro 48 horas para se estimar o coeficiente de digestibilidade da FDN ou colocar o seu próprio valor. Do meu ponto de vista, esse foi um passo para trás, porque nós estamos utilizando os valores que a indústria não estava mais utilizando, então nós vamos ter que ver como corrigir para esse fator e qual valor colocar, se decidir colocar seu próprio valor. Né? Nós não temos uma resposta para isso. Né? Existem ajustes baseados tanto no consumo de matéria seca quanto no teor de amido da dieta, hoje no modelo, e ambos, né, na minha opinião, vão ser de grande valor, porque realmente a gente sabe que são fatores muito importantes aí para se estimar a digestibilidade de fibra. E por último, né, nós não comentamos isso porque não tinha tempo suficiente na palestra e também porque eu acho que não se tem um entendimento muito bom ainda, né? Existe uma nova descrição ou alternativa para efetividade de fibra que foi colocada no modelo, né? E foi sugerido que a gente comece a medir outras coisas como pesquisador para contribuir com esse modelo. Na minha opinião, isso não está pronto para ser usado no campo e, na minha opinião, também é um método bem confuso de se entender, né? Então, eu preferi não discutir a respeito, né? Porque eu não tenho nenhuma recomendação, mas eu acredito que é algo que deva ser estudado para a gente entender, otimizar e, a partir daí, implementar no campo. Né? Não sei se vai ser implementado ou não, né? Mas essa é a minha perspectiva dessa alteração. Com isso, gostaria aí de novamente agradecer a oportunidade e fico aberto a perguntas. Muito obrigado.